Questão 7 de 90. A cenária correta. De acordo com o Código Penal, a relação de causalidade entre a conduta humana e o resultado é uma relação valorada que deve ser aferida conjuntamente com o vínculo subjetivo do agente, limitada ao dolo ou culpa. Correta, né? Letra A. Vamos ver esse comentário aqui. Tem 800 curtidas. Vamos ler. De acordo com o Código Penal brasileiro, a relação de causalidade entre a conduta humana e o resultado é uma relação valorada que deve ser aferida conjuntamente com o vínculo subjetivo do agente limitado ao dolo ou culpa, né? Correta. Que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou a conditio sine qua non. Tal teoria afirma que causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Devemos valorar as ações praticadas com base na eliminação hipotética de Tirei e eliminar as ações que não fazem parte do desdobramento causal da conduta. Um dos problemas da teoria é o regresso ao infinito, que no ordenamento jurídico brasileiro é resolvido pelo finalismo. Assim, o dolo e a culpa limitam a regressão ao infinito. Já que estamos falando da teoria dos antecedentes causais da sine qua non, relembrando que a teoria da causalidade adequada, essa é a regra, a antecedência dos antecedentes causais sine qua non é a regra. Relembrando que essa é a regra adotada pelo Código Penal. Relembrando que a teoria da causalidade adequada é a exceção no Código Penal, que o Código Penal admite a teoria da causalidade adequada, excepcionalmente considerando com causa os atos que por si só, aquilo que por si só produziu o resultado, considerando como uma causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. E lembrando que a teoria da imputação objetiva, ela complementa a teoria dos antecedentes causais, da sine qua non. A imputação objetiva complementa, evitando que a imputação ocorra independente de dolo ou culpa, analisando a criação do risco proibido, que é a complementação aceita pela doutrina, mas não prevista em lei, pela teoria da imputação objetiva, tá? Também tratando da relação de causalidade. Letra A. Letra B. Os crimes omissivos impróprios, que é esse que eu acabei de falar no artigo 13. Quais são os crimes omissivos impróprios? É a relevância da omissão, artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 13. O omissivo impróprio é que aquela pessoa vai ser punida, porque a omissão dela vai ser relevante quando ela devia e podia agir para evitar o resultado, seja por uma obrigação mediante a lei ou por uma obrigação assumida de outra forma, cria com seu comportamento o risco da ocorrência do resultado. Não confunda com o risco proibido da imputação objetiva, não tem nada a ver. Omissivo impróprio, então voltando às questões. Os omissivos impróprios dispensam a existência de um resultado? Não. Não necessita da verificar o nexo de causalidade? Não. Eles não dispensam o resultado. É o omissivo próprio que dispensa resultado, né? Nos crimes omissivos impróprios, puros ou comissivos por omissão, o tipo penal descreve uma ação, mas a omissão do agente que descumpre esse dever jurídico acarreta a responsabilidade pela produção do resultado. Então, o omissivo impróprio não dispensa resultado, tá? Só relembrando, o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, no tocante à natureza jurídica da omissão, acolheu a teoria normativa, que é pela qual a omissão é um nada, e do nada, nada surge. Isso é a teoria normativa. Então, não é possível, de forma independente, que o artigo 3, parágrafo 2º, adotou a teoria normativa que fala que do nada, nada surge. Então, não é possível que, de forma independente, ou seja, não se pune alguém pelo fato de ter feito nada, tá? Só se tem importância quando presente o dever de agir. Daí a preferência pela teoria normativa. A omissão somente interessa ao direito, né? Quando, diante da inércia, acontece alguma coisa do ordenamento jurídico que lhe impunha a ação de um fazer, ocorre um resultado naturalístico que ele tinha o dever de fazer. Portanto, só há relação causal quando ele tem também o dever de agir. Então, há resultado naturalístico. Esse aqui está errado. A teoria da imputação objetiva, que eu já falei para você, do resultado estabelece os seguintes requisitos, que trata do nexo causal, que evita que impute um crime sem a análise do dolo e culpa. A imputação objetiva busca evitar a imputação objetiva, que é sem análise do dolo e culpa. A teoria da imputação objetiva busca evitar a imputação objetiva, que é a imputação do crime sem analisar o dolo e culpa, com a criação do incremento do risco proibido, ou com o incremento ou criação de um risco proibido. Quais os requisitos da imputação objetiva? Criação de um risco jurídico penal relevante,
não coberto pelo risco, criação de um risco jurídico penal relevante, proibido, não coberto pelo risco permitido. Realização desse risco, acho que aqui está certo, não é permitido, é proibido, criação de um risco proibido. Realização desse risco no resultado, independência do resultado produzido entre o âmbito. Não, independência do resultado, tem que estar. Não, né? Vamos ver a letra C. A teoria da imputação objetiva do resultado estabelece os seguintes requisitos. A criação de um risco jurídico penal relevante não coberto pelo risco permitido, é correto. Então tem que ter a criação de um risco proibido, ou seja, um risco não coberto pela permissão, ou seja, a criação de um risco proibido. Realização desse risco no resultado. Se realiza o risco no resultado e a independência não do resultado e a dependência do resultado produzido entre o âmbito de proteção da norma penal. Então, os requisitos são criação, incremento de um risco não permitido relevante. 2. Realização do risco no resultado. E 3. Resultado abrangido pela esfera de proteção da norma, não resultado independente. Né? Resultado abrangido pela esfera de proteção da norma e não independente, tá? Aquele resultado tem que estar protegido pela norma, não ser independente da norma. E letra E, o Código Penal em vigor admite com causa como condição concorrente para... Não, é excepcional, né? O Código Penal admite excepcionalmente a com causa, que é através da teoria da causalidade adequada, quando é relativamente independente por si só, somente nas causas relativamente independentes. Quando por si só produziu o resultado. Então, o Código Penal em vigor admite a com causa como condição para a produção do resultado com preponderância sobre a conduta do sujeito? Errado. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Essa com causa pode ou não excluir a imputação do resultado. Deve-se analisar se, por si só, a causa superveniente causaria o resultado. Ok? 7, ok.